Estamos todos aqui, né? Vamos lá. Pessoal, vou fazer só uma pontinha para falar de um tipo de sermão que eu gosto muito, mas normalmente o pessoal tem muito ranço, não gosta de fazer, ou quando já fez, deu muito errado. E aí, normalmente, a gente abandona ele e para de fazer. E também porque hoje, não só hoje, né? Mas todo mundo venera muito o sermão expositivo. E aí existe, eu não sei quem que inventou as classificações de sermões. Um sermão é 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Mas para a gente refletir sobre o sermão temático, só para ter uma dúvida. Quem aqui já estruturou e já fez um sermão temático e já pregou um sermão temático? Levanta a mão. Aí. Ah, não, nós estamos bem. Quem aqui foi bem sucedido num sermão temático? Aí, ó, acho que 10% do que levantou a mão foi bem sucedido. É normal isso acontecer. Na turma de pregação que a gente tem aqui na Ebenezer, eu sempre falo, a gente vai fazer o sermão temático, vamos estruturar o sermão temático e vai ficar ruim, principalmente que é a primeira vez que nós estamos pregando um sermão temático, porque a estrutura dele é uma cilada por si só. Só do modelo que ele é construído, ele já te induz muito facilmente a um erro, e aí você vai criar um problema, normalmente, quando você vai estruturar um sermão temático pela primeira vez. Mas, para responder essa pergunta, se o sermão temático é um sermão pior, melhor do que o sermão expositivo, do que o textual, do que o 4 páginas, eu queria voltar para a pergunta que o pastor fez hoje de manhã. Qual que é o principal ponto ou o principal objetivo de um sermão? Qual que é o ponto-alvo, o ponto alto de um sermão? Você não vale responder, obviamente. É para falar, é para alguém. Alguém pode passar vergonha e falar, por favor. A aplicação, pastor Edilson, estava extremamente atento às aulas. Se o ponto principal de um sermão é a aplicação, o que vai me falar se um sermão é pior ou melhor? É a aplicação que aquele sermão produzir dentro da minha igreja. Aqui a gente vai estar falando de estrutura. E aí, por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente fala de um sermão temático, e a gente precisa olhar para dentro de um sermão, para as aplicações, eu não consigo fugir da realidade de que o sermão temático, para mim, ele produz uma realidade prática para a minha igreja. Para chegar naqueles pontos principais que o pastor falou, de contexto, de realidade, de forma muito mais rápida, mais prática e mais objetiva do que um sermão expositivo. Por quê? Porque se eu estou inserido dentro da minha igreja, no meu contexto, eu conheço aqueles que estão ao meu redor, eu conheço os pontos fracos da minha igreja, eu conheço os pontos fortes da minha igreja, e eu sei o que precisa tratar, para eu construir um sermão que vá aplicar diretamente na minha igreja e conseguir desenvolver a fé e a salvação da minha igreja bem, é melhor eu construir um sermão pensando primeiro no tema e depois estruturar, ou pegar primeiro o texto, fazer uma exegese, para falar do contexto, para depois aplicar. Vocês concordam comigo que para eu ter uma aplicação muito mais eficaz, de forma mais fácil, é melhor eu pensar primeiro num tema? É melhor eu conhecendo normalmente a minha igreja, e aí vocês vão falar se acontece só comigo ou se acontece com vocês também. Está logo aqui embaixo, que são os insights. Será que é só comigo que acontece os insights de sermões temáticos? Porque às vezes eu produzo tanto sermão temático, porque na minha cabeça não para de vir insight o tempo todo. Eu estou viajando de carro, e aí eu estou escutando uma música. Ou eu estou tomando banho, ou eu estou lavando a louça, ou eu estou regando minhas plantas, ou eu estou, sei lá, limpando a minha garagem, arrumando o meu carro. E o tempo todo tem algumas coisas martelando na minha cabeça das dificuldades que eu sei que aqueles que estão à minha volta têm, dos problemas da minha igreja. E vocês vão me desculpar. Mas quando eu chego com um tema na minha cabeça, ou algum problema que eu preciso resolver, uma fraqueza, para eu tentar torcer isso de volta num expositivo para depois chegar nessa aplicação, ou a aplicação vai chegar fraquíssima e não vai conseguir bater tão forte quanto eu preciso naquele tema, ou não vai chegar nem perto de tratar o problema que eu preciso tratar. Então, para mim, o sermão temático ele é um sermão chave para tratar problemas de igreja, para fortificar a igreja, para momentos específicos em que eu preciso e eu não tenho como fugir daquele tema. E aí, normalmente, a gente, por vício, acabou fazendo tanto isso que não percebe. Mas a gente estrutura muito o sermão temático por conhecimento dos textos bíblicos. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu preciso fazer um sermão temático sobre sofrimento.
É inclusive o exemplo que eu coloquei aqui de texto. Para onde que eu vou na Bíblia? Preciso falar sobre sofrimento. Para qual livro eu vou? Jó. Eu vou para Jó. Qual que é a dúvida que eu vou para Jó? É do verso 1 até quase o último verso falando sobre o sofrimento, falando sobre miséria, falando sobre o propósito do sofrimento. Eu vou falar sobre o sofrimento, eu vou para Jó. Mas normalmente o que a gente faz? Eu pego Jó, faço contexto, faço um sermão expositivo, estruturo todos os pontos, chamo de sermão expositivo, mas na verdade ele é um temático. O problema é que eu já sei exatamente o que o texto vai me falar. O sermão temático, ele é um sermão extremamente prático, mas ele tem um risco muito grande. Alguém que consegue me falar qual que é o risco do sermão temático? Que aí você abre o Instagram e começa a rolar, e tá isso aí um atrás do outro. Qual que é o risco de um sermão temático? Porque o sermão temático, ele nasce no tema. E onde que o sermão expositivo nasce? Eu não quero que você fale, eu quero que outra pessoa fale. Pode falar, Pablo. O sermão expositivo nasce no texto. Onde que nasce o temático? Qual que é o risco do temático? Fica um sermão não bíblico. Liga o microfone. Tá baixo. Ser um sermão não bíblico porque você está partindo de um tema e você pode torcer o texto para se adequar no tema. É por isso que o sermão temático é, na minha opinião, muito mais difícil, muito mais complexo de ser elaborado do que o sermão expositivo. O sermão expositivo, se você fizer o dever de casa bem feito, o texto está na sua frente, você tem os comentários bíblicos, você tem YouTube. O sermão temático, não. O sermão temático nasce num ambiente, eu concordo, extremamente perigoso. Ele nasce, como o Thales falou, na nossa cabeça. E aí, você tem que fazer a sua cabeça ir para o texto, e aí sim, dentro do texto, você vai fazer tudo o que o texto te permitir para aplicar o tema que você escolheu. Entende que nesse meio do caminho existe muito problema que pode acontecer? Um dos problemas mais saudáveis que pode acontecer é você achar que está estruturando um sermão temático e, na verdade, fazer um expositivo. É o que mais acontece. Você fala, não, eu criei um tema. Aí você pega um texto, começa a falar sobre o contexto do texto, começa a falar sobre os detalhes do texto, vai aprofundando cada vez mais no texto e no final fala, agora eu quero te ensinar 3 coisas. Parabéns, você pregou um sermão expositivo e não um temático. Porque o que vai guiar o seu sermão temático? O tema, não é o texto. Porque o texto vai mudar, mas o seu tema não vai mudar. A forma com que você vai abordar o seu tema vai mudar. O seu texto vai mudar, mas o seu tema não vai mudar. Então, vamos construir um sermão, e aqui eu queria ser mais prático, temático, para a gente ver e tentar não cair muito nesses problemas que eu falei. Aqui, eu coloquei 3 problemas do sermão temático, que é, quando eu começo a não fazer o caminho certo, que é tema-texto, e aí aqui a gente vai passar sobre quais textos a gente vai selecionar, em qual estrutura. Quando eu faço o contrário, eu vou do texto para o tema, né? Na verdade, aí o tema vai ser o que o texto me revelar, e eu vou ficar preso àquilo que está sendo falado, vira expositivo. Quando eu começo a fazer um sermão temático, meio que expositivo, mas sem falar todo o contexto, aí é o que eu falei, aí vira tragédia. Por quê? Você está na sua cabeça que o sermão é temático. Mas, na verdade, o que está guiando o seu sermão é um texto só. Só que na sua cabeça está, eu não posso explorar tanto contexto, porque quem guia o meu sermão é o tema. Aí você faz uma espécie de temático expositivo sem usar o contexto, isso é tragédia. No final, você não vai ter contexto, você não vai ter profundidade e você não vai ter aplicação. É por isso que a gente estrutura e estuda tipo de sermão. É para saber fazer e usar o que cada estrutura tem de melhor para nos mostrar. E por último, quando a gente começa a fazer um temático com contexto, vira uma bagunça. Por quê? Se eu pego um sermão temático bem estruturado, introdução, um texto. Primeiro ponto, outro texto. Segundo ponto, outro texto. Terceiro ponto, quarto ponto, outro texto. Conclusão, uso mais um texto. E se eu falo o contexto de todos esses textos, qual que é a chance, primeiro, de eu pregar 1h30? Qual que é a chance, segundo, do cara que está sentado aí não conseguir entender nada do meu raciocínio lógico, porque eu falei de 3, 4 contextos diferentes, e aqui, enquanto eu estou falando, pode parecer muito simples. Nossa, Lucas, é só não falar o contexto. Você já tentou explicar um texto bíblico sem entrar no contexto?
para saber o quanto é difícil? A principal tentação quando a gente está falando de um sermão temático é não entrar profundamente em todos os contextos, porque vai virar bagunça, vai se perder na lógica, você não vai conseguir introduzir um raciocínio, e aí você vai cansar, você vai começar a ver boca abrindo, você vai começar a gente milagrosamente indo tomar água 3 vezes, não toma água o dia inteiro, igual eu, nunca tomei água o dia inteiro, mas não, dá uma sede durante a pregação do fulano de tal, eu tomo 3 copos d'água seguido. Essas coisas vão começar a acontecer quando não fizer sentido para quem está sentado. Então, eu concordo. Eu concordo que o sermão temático ele é um sermão extremamente eficaz, prático, mas a estrutura dele leva a gente para um tipo de cilada que pode, no final das contas, tentar virar muita coisa, mas não virar nada. Como é que a gente faz para tentar minimizar esses erros? Vamos passar um pouquinho agora sobre os tipos, a estrutura do sermão temático. Vamos para a parte primordial do sermão temático, que é o tema. Como é que eu escolho um tema? O meu tema ele tem que ser específico. Por que o meu tema tem que ser específico? Porque se eu prego sobre algo que é extremamente amplo, no final eu vou falar coisas extremamente generalistas e não vou chegar em ninguém. Um exemplo de tema amplo. Qual que é o tema que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre fé. Hoje eu vou falar sobre oração. Hoje eu vou falar sobre justificação. Tá, mas você vai falar o quê dentro desse universo de coisas que você tem para falar? Você precisa restringir o máximo possível do seu tema para que cada vez faça mais sentido e você consiga chegar cada vez mais em quem está sentado. Porque se eu vou falar sobre oração. Tá, mas você vai falar o que sobre oração? Você vai falar sobre frequência? Sobre o Espírito Santo na oração? Você vai falar sobre a oração do início do dia? Você vai falar o quê? Sobre fé e oração? Eu preciso entender sobre qual tema e eu preciso ter dicas sobre o que você vai falar. Porque outra coisa que a gente não se atenta é que quem está sentado aí, ele não quer um mistério sobre o que você vai pregar. Não, ele quer saber muito bem para onde você vai, como você vai e onde você quer chegar. É por isso que você precisa anunciar e deixar muito claro, desde a introdução, qual que é o seu tema, o que você vai trabalhar e dar aquela curiosidade para que ele te siga durante os outros pontos. E que os outros pontos sejam uma evolução do seu tema, mas ao mesmo tempo seja ele sendo abordado de formas diferentes, para no final você retomar essa introdução e mostrar qual que era a grande resposta. E esse, assim, de tudo que eu queria que vocês pegassem sobre o sermão temático, a dica de ouro que eu tenho para vocês, antes da gente começar a estruturar, é essa aqui. Qual que é o segredo do sermão temático? Responder as perguntas certas sobre o tema. O que significa responder as perguntas certas sobre o tema? Significa que quando a gente formula um tema, esse tema ele tem que ser específico e ele tem que ser algo afirmativo. Ele tem que ser uma sentença forte que você vai trabalhar. Se você começa, e aí isso aqui é extremamente tentador, se você começa o seu tema com uma pergunta, você já começou o seu tema extremamente enfraquecido. Sabe por quê? Se você começa o seu tema, que é algo que vai ser abordado durante todo o seu sermão está dentro do tema, com uma pergunta, a chance de você responder a pergunta na introdução e não ter o que falar o restante do sermão é muito grande. Então, o seu sermão ele tem que ser uma sentença, uma afirmação extremamente forte que você vai desenvolver durante todo o seu sermão. Esse tema específico tem que ser, o pastor já falou muito aqui, relevante, tem que estar conectado e ele tem que ser prático. Então, a gente sai dos temas extremamente genéricos para fé, salvação, para a gente entrar em temas extremamente específicos. Eu vou pregar sobre sofrimento. Sofrimento ainda é um tema amplo. Eu preparei um tema para a gente fazer junto, um exemplo do tema. O sofrimento como instrumento de desenvolvimento da sua fé. Concorda que eu peguei sofrimento, e eu coloquei como ele é usado, para quê? Para a fé. Eu peguei uma caixinha enorme e fui dividindo até chegar em um nicho, e que dentro desse nicho agora eu vou começar a abordar de formas diferentes esse tema. Então, a partir do momento que eu restringo o tema, agora eu preciso pensar o que eu falei que era a chave do sermão temático, sobre as perguntas certas sobre esse tema. O sofrimento como instrumento do desenvolvimento da fé. Alguém aqui consegue me
me falar uma pergunta que você tenha sobre esse tema, antes de eu te falar como que você vai perguntar para esse tema? Porque o tema é esse e você vai perguntar para ele o que você quer saber sobre esse tema. Mas antes eu queria, 3 perguntas. 3 pessoas. O que você vê esse tema e você fica curioso para saber? O que você esperaria de um sermão que falasse sobre isso? Pastor Gabriel. Por que eu tenho que sofrer para que minha fé se desenvolva? Mais 2. Se o sofrimento ajuda no desenvolvimento da minha fé, eu devo buscar mais sofrimento para desenvolver mais a minha fé? Para eu ter fé, eu preciso necessariamente sofrer? 3 perguntas extremamente práticas. Eu vou te falar, se a gente ficar aqui e fizer esse exercício por mais meia hora, vai aparecer 300 perguntas. Começaram a entender por que eu falo que depois que você começa a pegar a manha do sermão temático e fazer as perguntas certas, chegar na aplicação é muito mais fácil do que pegar um texto expositivo e correr o risco de você ser extremamente teológico, do seu sermão ser uma aula, mas ninguém sair do seu sermão assim: cara, isso mexeu comigo, isso aqui afetou o meu dia a dia. Minha segunda-feira foi modificada por conta desse sermão. As perguntas certas vão motivar todo o seu sermão. Quer ver as perguntas que eu faria para esse texto? Para esse tema? O sofrimento como instrumento de desenvolvimento da fé. Se Deus é soberano e Ele me ama, por que Ele me faz sofrer? Por que Ele não poderia simplesmente me dar esse amadurecimento de graça? Por que eu preciso sofrer se Deus me ama? Como que Deus, amando, faz alguém sofrer? Não é paradoxal o amor e o sofrimento para o filho? Se eu que sou pai da Alice e do Daniel, a última coisa que eu quero é ver eles sofrerem, por que Deus olha para mim e fala: eu quero que você sofra? Não seria uma atitude mais coerente de um pai falar: não sofre não, eu te dou o aprendizado. Ele é soberano, Ele é Deus. Pode parecer absurdo Ele nos dar o aprendizado, mas Ele pode tudo, Ele é Deus. Percebe que quando eu começo a responder essas perguntas dentro do meu sermão, a pessoa que está inquieta, porque ela está esperando ser alimentada, ela vai se aquietando e cada vez ela vai querendo ser mais puxada. A chave do sermão temático é fazer as perguntas certas para o seu tema. Porque todo tema tem alguma coisa que inquieta o nosso coração. Quando eu falo de sofrimento, eu falo de injustiça. Parece que Deus é injusto. Não tenha medo de fazer as perguntas para que o seu sermão consiga responder. Porque se você consegue responder de forma prática o que o seu tema te imputa e te instiga a fazer, você começa a confrontar, você começa a ofender aqueles que estão aqui. Porque eles têm essas mesmas dúvidas. Mas a gente esquece de nos colocar, e aí essa é uma grande dica para a gente saber fazer essas perguntas. A gente, como pregador, esquece de se colocar nessa cadeira. A gente, como pregador, a gente se teletransporta para cá, foca no discurso, foca em tudo que a gente tem que fazer, mas a gente esquece de quem está ali sentado, o que aquela pessoa quer ouvir. Quais são as dúvidas que ela mais tem sobre isso aqui? O que incomoda ela nesse tema? Por que eu preciso desenvolver minha fé? Por que eu não nasci pronto? Percebe o quanto essas perguntas são relevantes para a gente abordar nesse tema? Essa é a grande chave do sermão temático. E aqui, a gente, para construir um sermão temático bem feito e para construir o tema, e aí o maior cuidado que a gente tem que ter é no tema, porque ele vai guiar todo o nosso sermão, a gente vê que esse tema ele vai se aproximar muito mais da aplicação do que da teologia que eu vou utilizar. Vamos usar um exemplo de tema teológico. Eu não coloquei o exemplo aqui, na verdade, mas vamos pensar sobre o tema que eu acabei de falar, que é o sofrimento, para que a gente tenha uma fé mais madura, como um instrumento da nossa desenvolvimento da nossa fé. Concorda que ele é quase praticamente uma aplicação nele mesmo? Você já consegue ter um cheirinho de onde eu quero levar? Do que se eu pensar num tema teológico que é a justificação como forma de Cristo nos salvar e assim desenvolver a nossa fé. Eu falei, mas eu tenho certeza que vocês entenderam quase nada. Ou se entenderam, está muito lá no subconsciente, porque a gente sabe o que essas palavras significam. Justificação, a gente sabe o que tudo isso significa. Mas não é prático. O nosso tema precisa estar cada vez mais próximo, não da teologia, porque a teologia vai estar permeada em todo o nosso sermão,
mas ele precisa estar muito mais próximo da nossa aplicação. E agora, aqui a ideia não é focar tanto em estrutura, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem a estrutura do sermão temático, mas a gente tem a introdução, e aí o que vai guiar a nossa estrutura? Se o nosso sermão é a estrutura, o tema. Isso significa que o meu texto pode mudar, mas o meu tema não muda. Porque é muito comum de, na introdução, a gente falar quase tudo sobre o nosso texto, sobre o nosso tema. Na conclusão, a gente está falando de coisa completamente diferente. Espera aí, isso aqui ainda continua, mesmo na estrutura de um sermão temático, sendo uma dissertação. Vamos voltar para o Enem? O que eu faço no Enem? Introduzo o tema, instigo, dou curiosidade, desenvolvo os principais argumentos e, na conclusão, eu retomo a introdução e continuo falando sobre o meu tema, com abordagens e com conclusões totalmente diferentes. Às vezes, abordagens diferentes, mas eu preciso continuar no mesmo tema. A estrutura, introdução. Eu vou contar para quem está sentado sobre o que eu vou falar, os pontos que eu vou abordar. Eu vou fazer um raio-x sem entregar todo o meu sermão para ele. Normalmente, a gente utiliza muito ilustrações. Muito comum a gente usar ilustrações. Tem um nome chique para ilustração, como é que é? Exórdio, né? É uma ilustração. Basicamente, é para você dar um gostinho. A ilustração faz isso muito bem. Por quê? Você não entra diretamente no seu tema, mas você dá algo que tangencia e que já te transmite um pouco da ideia que você quer. Na sua introdução, você coloca um texto e esse texto tem que traduzir a ideia que você quer colocar dentro da sua introdução. Esse não vai ser o texto que vai guiar o seu sermão, muito cuidado. Esse é o texto que guia a sua introdução. E aqui, quanto mais conhecimento bíblico nós temos, mais a gente começa a ser ajudado. Porque se na introdução eu quero começar a falar sobre por que a gente começa pensando no tema de sofrimento, por que a gente sofre e a gente não aprende como passar pelo sofrimento, eu posso usar uma ilustração e eu posso pegar um texto. E aí esse texto pode estar em Jó, esse texto pode estar em alguma carta de Paulo, esse texto pode estar em algum evangelho, esse texto pode estar, inclusive, narrando o próprio sofrimento que Jesus passou, mas esse texto vai refletir o ponto da minha introdução, não todo o meu sermão. Sair da introdução, eu vou desenvolver os meus argumentos. Ponto 1, 2, 3, 4, normalmente até 4 pontos, ou pelo menos 2, né? Com bons presbiterianos, normalmente 3 pontos a gente resolve o sermão. Mas não tem problema, pode ser 2 pontos, 4 pontos ou 3 pontos. Cada um desses pontos, cada um desses argumentos precisam trazer um texto que vão mostrar qual lado do tema você está abordando. Então aqui é como se a gente tivesse uma espécie de 4 mini exposições. E aí quando eu falo mini exposições, são mini exposições. Não é para eu falar sobre quando Pedro andou pelas águas e como era profundo o mar da Galileia e que naquela região os ventos vinham... Não é isso. Isso você vai fazer no sermão expositivo. Você vai pegar e afundar o pé naquele texto. Aqui não. Aqui você vai pegar o texto, mostrar a ideia central do texto de forma mais rápida, mais objetiva, conectar ele com o seu tema, aplicar e, por último, a gente não pode esquecer de responder as perguntas certas. Aquelas perguntas que a gente fez lá no início. Será que eu preciso buscar mais sofrimento, então, para eu ter mais fé? Eu preciso buscar sofrimento ou Deus, que é soberano, vai conseguir me mandar esse sofrimento? Quando a gente olha para a história de Jó, quando a gente estiver desenvolvendo o argumento 1, 2 e 3, o sofrimento do crente, ele é um sofrimento que tem propósito. O sofrimento do descrente não tem propósito. Quando a gente olha para o sofrimento do crente, então, ele é um sofrimento diferente. Isso implica que eu preciso passar por o sofrimento, sendo crente, também de forma diferente. E aí eu começo a responder aquelas perguntas certas. Então, texto, eu faço uma breve exposição da ideia central do texto, aplico e respondo a pergunta. Faço isso em cada ponto. E no final, eu vou concluir. E na minha conclusão, para eu conseguir fechar com chave de ouro, eu preciso amarrar as respostas às perguntas certas que a gente fez e que normalmente é bom que a gente, na introdução, suscite para quem está nos ouvindo. Por quê? Porque você se transporta para a cadeira. Você começa a sentar do lado de quem está te ouvindo. Quando na introdução você começa a falar,
Eu sei que é difícil a gente aceitar o sofrimento de um desemprego pensando num Deus soberano e Deus amoroso. Que Deus amoroso é esse que faz eu virar e entrar dentro da minha casa e não saber como é que vai acontecer com o meu sustento? Eu sei que Ele é soberano, mas eu também tenho um coração falho. Eu preciso entender o que vai acontecer comigo amanhã. Como é que esse sofrimento vai desenvolver a minha fé? Vai desenvolver a minha fé sozinha? Está vendo que essa provocação, que é o que o pastor falou, feita na introdução, devidamente abordada em um dos pontos, e aí trazê-la na conclusão de forma satisfatória, ele vem para amarrar todo o sermão. O que a gente não pode fazer de jeito algum? Suscitar a pergunta na introdução e nunca mais voltar para ela e nunca mais responder. Você vê gente revirando na cadeira quando a gente faz isso. O cara chega a ficar com o coração incomodado quando você faz uma pergunta. Não responde no ponto 1, não responde no ponto 2, no ponto 3 também não, e aí você termina com a oração, não tem conclusão, o cara vai para casa e fala, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, pastor. Então, a forma da gente amarrar e finalizar o sermão é com uma conclusão, trazendo as respostas para essas perguntas certas. Por final, normalmente, no sermão temático, então, trabalhar essa estrutura de 4 mini expositivos. Por isso, eu acredito que ele fica um pouco mais complexo do que o sermão expositivo. Ele tem um risco muito maior de falar bobagem. Ele tem um risco muito maior de você pregar a sua cabeça e não pregar a Bíblia, porque aí você começa a direcionar no ponto 1, 2 e 3, e é o que mais acontece. Você está assim, beleza, eu vou falar sobre o sofrimento e como é que ele fortalece a minha fé. No ponto 1, eu vou falar que o sofrimento do crente tem propósito. No ponto 2, eu vou falar que o sofrimento do crente é a perseverança dos santos. No ponto 3, eu vou falar que o sofrimento é para que você consiga ver Deus de perto, como Jó disse que viu lá em Jó 39. Está na sua cabeça. Cadê os textos que refletem isso, que estão na sua cabeça? Porque o que mais acontece é o cara estar com o sermão prontinho na cabeça. Ele pega e lê um texto que não tem nada a ver com a ideia que ele vai desenvolver. Aí ele desenvolve a ideia inteira, mas ele leu algo que não está conectado com nada. Então, conhecer de Bíblia, conhecer de texto, para que a gente faça um bom sermão temático é fundamental. E o sermão temático, para mim, ele tem esse benefício que ele é muito mais prático, mais objetivo, porque pensa quando a gente está à frente de uma igreja e a gente precisa tratar um problema de dízimo. Meu irmão, para falar sobre dízimo, vamos lá, pega Malaquias. Eu vou ter que fazer uma lectio contínua em Malaquias inteiro para pegar sobre dízimo que está lá nos últimos capítulos. Meu irmão, que sofrimento desnecessário. Eu preciso falar sobre dízimo como igreja, eu vou fazer um sermão temático sobre idolatria, sobre riqueza, a verdadeira riqueza do crente. É sobre isso que eu tenho que pregar, se eu tenho um problema a tratar. Eu não preciso mascarar dentro de uma série expositiva para que, coincidentemente, caiu num sermão de dízimo. Vou ter que falar de dinheiro, pessoal. Não tem como fugir. Não. A gente tem instrumento para isso. O instrumento para isso é o sermão temático. E, por último, uma dica é, como a gente falou, que cada ponto, a introdução, os pontos, a conclusão pode ou não ter um texto para servir de base. Precisam ser textos diferentes? Isso não significa que precisam ser perícopes diferentes, tá? Às vezes você vai dar sorte, na mesma perícope você tem ali os textos que vão exemplificar. Normalmente a gente usa 1 verso, 2 versos no máximo, às vezes, sei lá, uma parte de um verso, se o verso for muito grande para exemplificar o ponto, mas às vezes você vai conseguir encadear um sermão temático dentro de uma perícope inteira, dentro de uma ideia de texto inteira, de uma narrativa inteira. Eu fiz isso no livro de Jó, por exemplo. Deu para encaixar do início ao fim, ali dentro, a ideia de um sermão temático, mas eu peguei textos diferentes, versos diferentes. Se eu pego um verso, destrincho ele inteiro, o meu sermão pode ser expositivo, pode ser um analítico, pode ser um 4 páginas, mas ele não é um sermão temático, porque eu não estou sendo guiado pelo meu tema, eu estou sendo guiado pelo meu texto. Fechamos o sermão temático. Alguma dúvida, contribuição, colaboração?
Vamos lá. Nós estamos saindo então do sermão temático. Nossa tarefa aqui é desenvolver a mensagem, certo? Então, vamos lá. Para ficar claro, que eu sei que alguns aqui talvez não estejam totalmente familiarizados. Número 1, nós vimos aqui temático. Pergunta: quem governa o sermão temático? Tema. Número 2, sermão textual. Pessoal que já fez o meu curso de pregação, por favor, não responda. Quem governa o sermão textual? Ah, tá fácil. Vai lá. O texto. Agora começa a ficar difícil. Sermão do tipo expositivo. Quem governa? Pretexto? Pregação? Não, bota o microfone. Não estou entendendo. Como que expande a tela? Aplicação? Espera aí, vamos voltar aqui então. Aplicação? Não, aplicação todos eles têm, é obrigatório. Quem governa o sermão expositivo é o contexto. Essa é a diferença do textual para o expositivo, viu? Que todo mundo passa despercebido. Por que eu posso fazer um sermão temático no livro de Jó e no mesmo livro eu posso fazer um sermão expositivo? Por causa do contexto. O que é o contexto? Contexto significa toda a zona em que aquele texto que você escolheu está inserido. Então, por que esse texto está exatamente nessa zona? Se eu for fazer um sermão textual, o que é um sermão textual? Meu texto está aqui, ó. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e somente de vós é dom de Deus. Pronto. Se eu for fazer um sermão textual, por que Paulo escreveu a carta aos Efésios? Não me interessa. Porque não estou sendo governado pelo contexto. Para quem Paulo escreveu? Não me interessa. Porque eu não estou sendo governado pelo contexto. O que me interessa é só o texto. O que exatamente está escrito? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso está escrito. Isso aqui me interessa. Por que Paulo escreveu isso? Qual era o drama dos Éfesos, ou Efésios, né? Da pessoal de Éfeso? Sem drama. Não interessa. Por que eles estavam com drama? Isso é um sermão do tipo textual. Um sermão do tipo expositivo já é o contrário. Para o sermão expositivo, primeira coisa, qual é o bloco inteiro que faz sentido? É só o verso 8? Não. Eu tenho que pegar todo o texto de onde Paulo começa a desenvolver o pensamento até onde ele fecha. Isso é o que o Pereira colocou aqui como perícope. Perícope é um bloco de pensamento completo. Então, onde eu comecei, Paulo começou a falar sobre graça e salvação aqui no versículo 2, terminou no versículo 18. Isso é uma perícope, você vai ter que pregar ela toda. No expositivo. Só que por que Paulo escreveu aquilo? Porque os efésios estavam pensando isso, isso, isso. Então, quando eu vou aplicar esse texto, olha, você está pensando isso, 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 mas pela graça você é salvo. Porque aí os dramas têm que ser os mesmos, a resposta tem que ser a mesma. Quando eu vou para um sermão do tipo textual, eu simplesmente vou descolar o texto do seu contexto. Não interessa nem aonde está aquele texto. Eu vou simplesmente analisar o texto. Então, vamos pensar nisso aqui rapidinho. Sermão do tipo textual. Regras do sermão textual. Número 1. Esqueça o contexto. Quando eu digo esqueça o contexto, é literalmente esqueça o contexto. Ok? Porque eu falo isso, chega na hora, qual que é a primeira coisa que vocês apresentam? O contexto. Eu estou dizendo que eu não quero saber o contexto. Ok? Regra número 2. De 1 a 3 versos. Porque se for mais que isso, vira o quê? Expositivo. Posso pregar um textual com 4 versículos? Não.
Não pregue um textual com 4 versículos. Regra número 3. Siga a divisão natural do texto. Então, tudo sai do texto. Vamos pensar rapidamente aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Esdras 7:10, que é um clássico textual. Me veio na cabeça agora porque é o que a gente sempre usa. Projeta para mim. Esdras capítulo 7, verso 10. Esse aqui é o clássico dos clássicos dos textuais. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Prestem atenção. Por que Esdras escreveu isso aqui? Não me interessa. O que estava acontecendo com o povo de Israel? Pouco me importa. Ok? No sermão textual, você esquece isso. O que eu quero saber é o seguinte. Você tem que colocar no seu coração. Ponto 1. Dedicar ao estudo. 2. Praticar a palavra. 3. Cadê? Ensinar os mandamentos. Fica claro isso? Estou aqui fazendo um sermão expositivo, sermão textual de Esdras 7:10. Minha introdução vai falar aqui sobre a palavra de Deus, porque esse é o tema do versículo. Meu primeiro ponto é, meus irmãos, você tem que se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Por quê? Por causa disso. Aí você viaja dentro de um temático aqui dentro. O meu primeiro ponto é um tema sobre dedicação ao estudo. Por quê que eu tenho que dedicar? O que a Bíblia me fala sobre isso? Tem mais um versículo que possa me apoiar aqui? Dentro do que eu estou pregando? Só que veja bem, no temático, você botou um versículo primeiro e esqueceu dele. Aqui eu uso um versículo, mas eu volto toda hora para Esdras 7:10. Então, tem algum texto que me fala que eu devo estudar a palavra? Tem, coloco aqui, cito ele e vou te explicar por que você tem que dedicar e vou aplicar isso. Quais são os efeitos de estudar mais a palavra? O que vai acontecer na sua vida? São as aplicações. 2, você precisa praticar a palavra. Tem um texto bíblico extremamente mal interpretado sobre isso, inclusive que me veio na mente agora. Quando Jesus fala da casa da areia e da casa da rocha. Quem é a rocha no texto? Vamos lá, em uma voz só. O que é a rocha no texto? Não é Jesus, gente, pelo amor de Deus. Aí. Não. A rocha no texto é a prática da palavra. Jesus fala, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, é uma casa na areia. Aquele que ouve as palavras e as pratica, é uma casa na... O que é a rocha? Prática da palavra, não é Jesus. Mas Jesus é a minha rocha. Eu sei, não estou discutindo isso. Mas nesse texto não. Nesse texto, se você falar que Jesus é a rocha, você está errado, porque o texto não fala isso. O texto está me falando que a prática da palavra é uma rocha. Senão você está colocando palavras na boca de Jesus que ele não colocou. Ou seja, meu irmão, você quer ficar firme na hora da tempestade? Jesus mandou você praticar a palavra. Aí sim, estou pregando a Bíblia. 3, você precisa ensinar para outros aquilo que você aprendeu. Aí você vai e desenvolve isso também. No fim, você conclui. Ponto. Aqui você tem um sermão textual. De 1 a 3 versículos, segue a divisão do texto natural, traz conhecimento bíblico para poder sustentar os seus pontos e fecha com uma conclusão. Alguma dúvida quanto à elaboração do sermão textual? Sermão do tipo... Pode falar. Não, é só... Dentro disso, qualquer texto pode ser usado para sermão textual, porque alguns textos eles fazem sentido dentro de um contexto e eu posso inventar um sentido para eles. Nem todo texto vai ter uma divisão tranquila para o textual. Por isso que às vezes você vai pegar 3 versículos, porque isso pode trazer... Mas, por exemplo, Jesus chorou. Jesus chorou para um sermão textual dessa forma? Não. Veja bem, vamos pegar esse texto. Jesus chorou.
É porque aqui a gente não dá tempo de explorar tudo, né? Se eu fosse olhar no contexto, eu ia te perguntar por que que Jesus chorou, onde que isso está no Evangelho de João, aquela coisa toda. Mas ok, eu posso fazer uma coisa, Beatriz, chamada textual analítico. Porque o que eu acabei de falar chama-se textual puro. Textual puro é direto do texto. Textual analítico é o que que eu posso tirar desse texto sobre o choro de Jesus. Entendeu? Aí você vai tirar 3 inferências a partir desse texto, então vira um sermão analítico. É textual também, mas não é tão simples quanto o textual puro. Porque você vai ter que usar a criatividade do temático dentro desse texto. Porque você vai ter que entender coisas sobre isso aqui. Que eu não tenho criatividade agora de improviso para te falar. Pode falar. Chega o microfone aqui. Um bom pregador, ele tem que se especializar num tipo de tema, de sermão, ou ele precisa ser bom em todos, por exemplo? Eu acho que bom em todos ninguém é, em nada na vida. Não é? Agora, por exemplo, Charles Spurgeon era um especialista em sermão textual. Hernandes Dias Lopes é um especialista em sermão expositivo. Vai muito de sua habilidade. Eu gosto muito do textual. Muito. E eu acho muito mais fácil que o expositivo, muitas vezes. Mas eu prego bastante sermões expositivos. Agora, quando eu prego um sermão textual, eu fico, às vezes, mais à vontade do que com o expositivo. Então, isso vai de personalidade. Agora, que você tem que pregar bem todos os tipos, tem, né? E é igual um clínico geral. O clínico geral, ele tem que saber um pouco de tudo para saber quando usar. Então, você pode falar assim, não, eu não sou um especialista em sermão temático, mas uma hora ou outra eu tenho que pregar ele. Porque uma hora minha igreja vai precisar. Entendeu? Agora, no mais, vai muito de característica do pregador, né? O sermão expositivo, gente, não dá tempo de eu ensinar todas as nuances dele, mas quem rege ele é o contexto. Então, a pergunta é, por que que essa passagem está exatamente nesse lugar? Por que que isso está ali? Se eu pego só uma história e conto ela sem o contexto, ela vai perder o sentido original do porquê que aquela história foi escrita. Né? Você vai analisando o Novo Testamento, por exemplo, as curas de Jesus nunca são aleatórias. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e ele cura um cego depois. Então, quando ele cura o cego, ele está falando sobre a luz do mundo. Ele vai conectando, os evangelistas vão conectando, as histórias todas elas vão sendo conectadas. Paulo, quando escreve suas cartas, tem uma demanda na carta. Eu quero só ensinar para vocês um sermão interessante, que é o 4 páginas. Quem já ouviu falar? Levanta a mão rapidinho. Só aqui? 4 páginas é um sermão bem legal. Não são 4 páginas literais, inclusive, mas são 4 etapas de uma pregação. Cai muito bem para narrativas, ok? Mas não significa que você não possa usar para outros. E é um sermão dividido em 4 partes. Parte número 1. Problema na época. Então, eu li lá um texto sobre Abraão. Abraão indo sacrificar Isaac. Qual é o problema que estava acontecendo ali? Identifiquei? Era isso aqui? Ok. 2. Qual que é o problema hoje? Como que aquele problema daquele texto se reflete no dia de hoje? Hoje nós temos as mesmas dificuldades que Abraão e Isaac naquele texto, os mesmos ídolos, a gente tromba aí nos mesmos dramas. Qual que é o reflexo disso hoje? 3ª página. Qual é a solução que Deus deu na época? Como é que Deus ajeitou aquele problema? E a nossa 4ª página é o quê? Qual que é a solução que Deus dá hoje? Extremamente simples e extremamente eficaz. Põe um microfone ali, por favor. Eu nem ouço daqui, Daniel, direito. É transformar uma mensagem antemporal, certo? Atemporal? Antemporal. Não.
Eu não estou entendendo. Você está falando transformar a mensagem em atemporal? Atemporal. Isso, não. Toda mensagem é atemporal. A palavra de Deus, né? Só que aqui isso fica muito mais palpável, eu concordo. Entende? Porque olha só, problema da época, seu problema hoje. Solução que Deus deu na época, solução que Deus dá hoje. Só que a solução de hoje, ela tem que ser a mesma solução da época, a mesma. Com qual diferencial? Vamos lá. Hã? Pode falar. Isso aqui, ó. Jesus é o diferencial. Por quê? Se for um texto do Antigo Testamento, Jesus vai aparecer na forma de mistério, tipologia. E hoje ele aparece claramente. Então, como eu encontro Jesus naquela resposta que Deus deu para aquele povo, para aquele problema? Aí eu tenho a resposta para mim hoje. Como que o Evangelho me responde para o mesmo problema que existe há 5.000 anos? Porque a gente não muda, o coração humano continua sendo pecaminoso, os ídolos são os mesmos, só troca de nome, só tem uma roupagem nova, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a resposta sempre vai ser a resposta do Evangelho. Agora, eu mostrei tipos aqui de pregação. Qual que é o que eu mais uso? Qual que é? Nenhum, infelizmente. Infelizmente eu uso muito pouco essas estruturas. E eu tenho um outro estilo de sermão. Ainda vou patenteá-lo. Ainda não dei um nome para ele. Mas eu já ouvi gente chamando sermões semelhantes de sermões narrativos. Talvez seja essa a técnica, mas eu não li muito. Eu uso simplesmente isso aqui, ó. Explicação e aplicação. Só isso. Eu vou mostrar alguns sermões meus. Graças a Deus eu escrevo tudo aí, ó. Eu posso mostrar ele facilmente. Nós vamos ver a anatomia de um sermão a partir de um sermão meu. E eu vou mostrar como é que eu explico e aplico, explico, aplico, explico, aplico. E eu só faço isso. Em 90% dos sermões. Explico e aplico, explico e aplico. E eu quero mostrar isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos voltar um pouco aqui para o desenvolvimento da nossa pregação. E vamos pensar o seguinte, que pregar, independente do tipo de sermão, é defender uma ideia, só que tem que ser defender uma ideia que exige uma resposta. Pensa uma coisa, ninguém pode sair indiferente da sua pregação. Ninguém pode ouvir a sua pregação e falar o seguinte, que discurso bonitinho. A pessoa tem que sair falando o seguinte, vocês são um bando de maluco, esse pregador é doido, eu quero distância dessa igreja, ou tem que sair falando o seguinte, Jesus Cristo é o meu Senhor, esse trem é verdade. A neutralidade significa que o seu sermão foi ruim. Neutralidade não existe, porque o sermão exige resposta. Só que a gente elabora sermões, pregações sem resposta? Sim. Quando a gente não provoca. Sem provocação não tem resposta. Eu botei um texto aqui, um exemplo. Eu acho que, na verdade, ninguém gosta da doutrina da justificação pela fé, porque sempre usa como exemplo negativo. Já viu? Se você começar a assistir cursos de pregação, a justificação pela fé sempre é o exemplo negativo usado. Pereira usou e eu vou usar e não foi combinado. Qual que é o tipo de sermão que eu mais ouço? É a pessoa falando o seguinte, irmãos, a justificação pela fé diz que estamos diante do trono de Deus e Ele pode absolver ou condenar, mas por meio da nossa fé em Jesus, Ele resolve nos declarar justos. Bonito? Faz sentido para alguém? Nada. Não faz sentido. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabe me explicar o que significa ser justo?
Não vale os presbíteros nem os pastores, por favor. O que significa ser justo? É para explicar, eu quero ouvir. Tudo bem, só não vale os pastores, abro para os presbíteros. Classe B, hein? Olha aí, brincadeira. E aí? Pereira aqui, ó. Microfone. Significa que você não tem culpa. Você não tem nada a ser justificado. Você já está justo, você não deve nada. Ou seja, o justo é alguém que não deve nada. O justo é alguém perfeito. Isso significa justo. Isso é justiça. Quando a gente olha no nosso diálogo comum, a gente não falaria isso. Para mim, justo é quem distribui igual as coisas. Isso, nossa, ele é muito justo. Ele deu tanto para o outro, tanto para o outro. Mas essa é a linguagem bíblica? Não. E aí nós, presbiterianos, estamos extremamente acostumados com a linguagem de justificação pela fé. Mas muitos outros irmãos não estão. Tem irmão aqui hoje, ó, da Maranata da Assembleia de Deus, talvez não tenha ouvido esse termo dessa forma. Talvez não trabalhe-se na igreja o termo justo dessa forma. E aí eu falei o seguinte, nós somos justificados pela fé. O que significa isso? Não faz sentido. Não teve provocação, não exigiu resposta nenhuma. Como é que eu pregaria isso? Aí eu mesmo. Primeiro, eu tenho um recado para você que já é crente. Pensa em tudo que eu falei. O que eu fiz aqui? Identificação da minha persona. Eu estou falando para alguém que já é crente e eu declarei isso. Eu tenho um recado para você que já é crente, meu irmão. Que recado, pastor? Vou te falar. Todos nós éramos condenados porque o pecado é repulsivo para Deus. E o pecado está em todos nós, sem exceção. Você por si mesmo seria repulsivo para Deus, afinal, você comete seus pecados diários. Eu estou falando para crente e eu provoquei. A pessoa fala assim, eu cometo mesmo. Você tem toda razão no que você está falando. Se disser que não, eu preciso te contar que está faltando uma autoanálise na sua vida, porque talvez você tenha até uma patologia narcisista. Olha a provocação junto com a ironia. A pessoa já começa a se remexer aí dentro. Ele está me chamando de narcisista se eu não sou pecador. Aí ela fica já com ódio de mim, ou ela já está assim, eu não sou narcisista não, eu tenho pecado mesmo. Por quê? Começou uma provocação. Agora olha para mim. Chamei a atenção de todo mundo. Agora você olha para mim, porque eu estou falando com você. Eu sei que você tem um drama aí dentro, tentando ser notado por Deus, quem sabe aprovado por Deus. Você está fazendo de tudo para tentar ser aprovado por Deus. Eu sei que você fica inquieto porque você quer ser amado por Deus, mas seus pecados dizem que o normal seria Deus te rejeitar. Que drama, hein? A maioria das pessoas não passa por isso. Você fala, o que Deus está pensando de mim agora? Continua. E aí entra um drama ainda maior. Talvez você viva com medo do inferno, de perder sua salvação, medo de ser condenado, e isso aí tira sua paz. Você não consegue nem dormir de noite, né, meu querido? Você se olha pecador, você nem dorme de noite, porque você acha que se acordar, você pode acordar no inferno. Vai que Deus te abandona, sem paz. Coloquei um drama, coloquei um conflito, e coloquei o desejo que leva ao pecado. Qual que é o pecado? Pecado é a busca de aprovação por Deus. O pecado, na verdade, é as obras como justificação. Qual que é o desejo? Busca de aprovação, medo do inferno. Toquei lá no desejo, eu preciso te oferecer um desejo diferente agora. Esse desejo precisa ser respondido por quem? Pelo Evangelho, por Jesus. Então esse desejo que eu citei, de aprovado e amado, é o que a Bíblia chama de ser justo. O justo é aquele que não desliza, que claramente não sou eu e nem você. A Bíblia tem uma boa notícia para você. Sua justificação, ou seja, Deus olhar para você e dizer que você foi aprovado, não é pelo que você faz, mas é pelo que outra pessoa fez, um verdadeiro justo, e esse justo é Jesus. A boa notícia é que você tem que lembrar que Jesus, quando ele morreu na cruz, era a condenação sua sendo aplicada nele. Agora eu comecei a explicar sobre o que é a justificação pela fé de verdade, não é? Que agora faz sentido para as pessoas aquilo que é. Quando você chegar no tribunal de Deus, meu querido, Deus só vai ver Jesus. Ele não vai ver você, fica tranquilo, você está escondidinho nele. Não precisa ter drama.
Você não precisa ficar sem dormir por causa disso. Você já está escondido embaixo de Jesus. Fique em paz com isso. Solução do evangelho é o quê? Jesus. Eu terminaria aqui dizendo o seguinte: Deus não está te caçando, você pode ficar tranquilo. Deus não está olhando e falando o seguinte: ih, pecou, hein? Perdeu. Deus não está fazendo isso, pode ficar tranquilo. Jesus já pagou esse preço lá na cruz. Ficou clara a doutrina da justificação pela fé? Você acha que alguém que nunca ouviu falar entendeu justificação pela fé? Foi desafiado em relação ao pecado, da aprovação por Deus, a querer fazer para poder ser salvo, os méritos da salvação. Ficou claro isso, presbítero? Só para eu saber. Tem que ficar. Desejo, o evangelho é a resposta, você não precisa procurar no pecado. Você quer ser aprovado por Deus, eu tenho uma resposta. Ó, Jesus morreu aqui. Ó. Você quer ser amado por Deus, a cruz já é o maior amor. Você não precisa fazer mais nada, fica tranquilo. Eu preenchi o seu desejo com a resposta do evangelho. Aí essa mensagem ela fez sentido para as pessoas agora. E eu peguei uma doutrina extremamente importante, justificação pela fé, e eu destrinchei ela de forma que qualquer pessoa possa, então, entender essa mensagem. Vamos passar, pode falar. Presbítero Hugo lá. Só uma pergunta que eu tenho, que também é uma dificuldade que eu tenho na hora de preparar um texto. Foi o que o senhor falou aí. Toda mensagem, você pode fazer perguntas, mas tem que trazer a resposta no final. Aí o senhor deu um exemplo aí de como explicar a justificação pela fé e tudo e tal. Eu quero trazer um tema para a gente que é presbiteriano. Por exemplo, para mim não é problema, mas eu tenho dificuldade em passar isso para frente, que é com relação ao conceito de predestinação. Como que a gente vai passar? Assim, você tem que desenvolver a sua fé. Se nós também cremos em algo que já foi predestinado. Então, como que a gente pode explicar isso para as pessoas? Hugo, você sabe a diferença de predestinação e eleição? Pode me explicar? Posso estar um pouco equivocado, né? Mas a predestinação é que Deus já predestinou aqueles ao qual Ele vai levar para o céu, que vai tocar e vai levar para Ele. E com relação à eleição, eu tenho um pouco de dúvida com isso. Eu vou focar na predestinação. Deus já tem aqueles que são os predestinados a serem salvos para Ele. Você falou a mesma coisa duas vezes, concorda? Isso. Então, predestinação é igual a eleição? Sim. Não, não é não. Não é. Vamos lá. Qual que é a diferença de predestinação e eleição? Predestinação, eu que vou falar agora, Paulo. Ué. Não, é a minha vez de brilhar, não é a sua, não. Predestinação, Hugo, diz respeito a um Deus soberano que tem governo sobre tudo. Então, Deus predestina o quê? Tudo. Aí, tudo bem, você está me falando o seguinte, como é que eu explico isso dessa forma, não é? Vou te fazer uma pergunta, Hugo. Se você que tivesse que ficar na mão de Deus ou na sua, você quer ficar na mão de quem? Ah, mas é claro que eu quero ficar na mão de Deus, aí. Por quê? Porque você crê que Ele é soberano. Agora, se eu te disser o seguinte, Deus não governa sobre tudo, hein? Deus respeita as decisões das pessoas, e aí Ele pode até mudar de plano. Esse Deus é confiável, Hugo? Não. Então, o meu Deus, predestinador de tudo, é altamente confiável. O seu não é. E eu falo isso rasgado. Os irmãos aqui arminianos, irmãos da Assembleia de Deus, da Maranata, eu acho que os Deus que vocês pregam é menos confiável do que o que eu prego. Porque o Deus que eu prego, Ele domina sobre tudo e governa cada centímetro. Isso não quer dizer que nós não somos irmãos em Cristo, isso não quer dizer que a gente briga por causa disso, só quer dizer que eu discordo da visão que você tem de Deus. Porque eu não consigo olhar a sua teologia e entender que o Deus que você prega é confiável. Porque Ele pode simplesmente esbarrar num ser humano, entende? E esse ser humano impedir que ele cumpra o seu plano. Ou Deus governa sobre tudo, ou o homem governa. Você vai ter que escolher. E aí eu não consigo, aí eu estou sendo sincero, eu não consigo encaixar o arminianismo nessa história. Para dizer que Deus é totalmente soberano e confiável. Por isso que eu sou calvinista. Ficou claro uma explicação? É confrontadora, mas a minha visão diz respeito à minha segurança em Deus. Eu só confio num Deus que manda em tudo. O meu filho só confia em mim, Hugo, porque na cabeça dele eu sou um super-herói. Porque no dia que ele crescer e descobrir que eu não sou,
ele já vai começar a duvidar de mim, não é verdade? Na hora que ele crescer, ele vai assim, não, meu pai não dá conta disso aí não. Mas agora ele acha que eu dou conta de tudo. Então a doutrina da soberania de Deus é a base de tudo que a gente crê sobre confiança em Deus. Fica fácil de passar assim para o povo. Predestinação é Deus governando tudo. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Predestinando se eu vou pregar agora ou se eu não vou pregar. Se eu estou aqui é porque Deus determinou que eu estaria pregando aqui. Como isso se harmoniza com a responsabilidade humana é outra história que nós não vamos entrar hoje, né, Hugo? Porque senão aí vira outro seminário. Não é o de hoje. Mas, para efeitos do que você perguntou, confiança em Deus. E eleição diz respeito à predestinação para aqueles que seriam salvos. Então a eleição é específica, a predestinação é ampla. Você concorda que Deus governa sobre tudo? Então ele não pode escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Porque se ele governa tudo, é tudo. Então é assim que eu explicaria, é assim que eu explico com frequência a eleição e a predestinação. Para mim, todo texto que você, todo tema teológico que você aplica, ele se torna fácil. Ele não é tão difícil. Você só não vê a aplicabilidade. Então, eu numa conversa, por que eu não sou arminiano? Por isso, eu sou calvinista. E isso mexe na minha confiança em Deus. Isso mexe no tanto que eu confio em Deus. Agora, você que é arminiano, você pode me oferecer uma resposta. Falar, não, pastor, olha, eu confio em Deus por causa disso, mesmo não crendo que Ele governa tudo. Está tudo certo. Mas eu continuo calvinista porque nenhum arminiano me deu essa resposta. Simples assim. Entende? Vamos pensar. Rapaz, eu voltei tudo mesmo. O que é isso? Vamos pensar na pregação, então? Eu falei que exige uma resposta. O que nós temos que achar que eu falei desde o início? Foco da condição caída. Qual é o efeito que o pecado causou naquele texto que eu preciso da resposta do Evangelho? Entende? Foco da condição caída. Quais são os efeitos do pecado, então, na vida humana? Ídolos, caos, desordem, bagunça, doenças e desempregos, são coisas do pecado. Morte é efeito do pecado. Então, o que aconteceu no texto que é fruto do pecado? É isso que você vai olhar. E aí você tem uma resposta do Evangelho para esse texto. Todos os textos têm um foco da condição caída e uma resposta do Evangelho? Todos os textos. Porque quem é o centro de toda a Bíblia? Jesus. J-E-S-U-S, todo mundo estamos aqui agora. Jesus. Centro de toda a Bíblia. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, toda a escritura caminha com Jesus para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento dos santos. Então, toda a escritura tem pecado, graça, evangelho. Todo o texto bíblico. E é nisso que você tem que caminhar, independente da estrutura. É um temático. Tudo bem que é um temático. Qual que é a foco de condição decaída? Como é que Jesus responde aquilo? Eu tenho que fazer as perguntas para o tema que o Pereira falou. Ok. O que o pecado causou? Qual a resposta do evangelho? A estrutura do tema, pouco me importa. E aí eu quero fechar essa parte. Toda hora que eu voltar vai ser isso aqui. Só com isso aqui, o pessoal da Ebenezer não vai lhe responder. Eu só quero saber se você sabe o que é o Evangelho. Valendo. O pessoal da Ebenezer não vale. O que é o Evangelho? Evangelho é pregar a cruz, que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. O que isso significa? Por que ele é o nosso Salvador? Porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Por que não? Porque Deus se irou conosco, pelo nosso pecado.
Tá, e como é que a cruz resolveu isso? Como que a cruz resolveu? Ué. Porque Jesus é santo. Que resolve o problema da ira de Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. Como? Como é que pagou os nossos pecados? Por que na cruz ele pagou os nossos pecados? Vira um loop infinito de perguntas, né, meu querido? Mas veja bem. Anotem isso na vida de vocês. O Evangelho é uma notícia, ok? O Evangelho é uma notícia. Você tem em todas as suas pregações uma notícia para ser propagada. Você só tem que falar, gente, eu tenho uma boa notícia para você, e é essa. Você vive o Evangelho? Alguém vive o Evangelho? Não, gente, Evangelho é notícia, você vive uma vida em Deus. Viver o Evangelho não existe. Porque o Evangelho é só a notícia, ok? Você vive os efeitos dessa notícia. Mas a notícia não. A notícia ela é só para ser passada para frente. Qual é a notícia do Evangelho? 1. O homem pecou. 2. Isso aqui é piada. Olha, até sumiu o que eu estava falando. Ah, aqui, ó. 1. O homem pecou. 2. Foi condenado. Porque o pecado causa repulsa em Deus. 3. Alguém precisava pagar o preço do pecado. Você consegue pagar? Não. Jesus pagou. Como que Jesus pagou o nosso pecado? Sofrendo a condenação que era nossa. Quando Jesus sobe na cruz, o Pai olha e fala o seguinte: vou despejar minha ira nele. Quem foi que crucificou Jesus? De verdade? O Pai. Quem foi que esmagou Jesus na cruz? O Pai. Eu estou inventando isso, Rafael? Onde está escrito isso? Não, tem um texto que fala isso. Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo. 53:10. Ao Senhor agradou moê-lo. Quem moeu Jesus na cruz? O Pai. Por quê? Estava sendo despejado em cima de Jesus o quê? Ira. A ira de Deus contra o pecado caiu em cima de Jesus, para que não caísse em cima de você. Então a condenação que era minha caiu em cima de Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é a mensagem do Evangelho que você tem que pregar. É uma mensagem de substituição. Aí eu vou falar uma frase chave para você pregar em todos os textos bíblicos. Quando eu digo todos, eu estou dizendo todos? Eu estou dizendo todos. Essa aqui, ó. Eu não consigo. Mas Jesus consegue. Consegue. Pronto. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Pode falar, pastor Gabriel. Eu acho importante, quando a gente fala sobre o que é o Evangelho, também falar dessa dupla imputação, né? O meu pecado estava em Cristo, mas a partir de quando eu creio, a justiça de Cristo também é imputada a mim. Por isso que foi dito, né? Nós somos justos, perfeito, não por nós mesmos, porque a gente vestiu a couraça da justiça. Então eu acho que isso também faz parte da boa notícia do Evangelho. Perfeito, bem colocado. Então veja bem, todo texto tem um pecado explorado? Tem, ok. Como que eu resolvo aquele pecado? Eu não consigo. Não consigo. Mas Jesus consegue no meu lugar. Essa é a resposta, porque se eu não dou essa resposta aqui, eu viro uma pregação legalista. Se a minha pregação é assim: meu irmão, você tem que orar mais. Meu irmão, você tem que colocar a sua vida à disposição de Deus. Meu irmão, você tem que abandonar o tal pecado.
E eu paro nisso daí, a pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Jesus consegue fazer isso. Sem Jesus você não vai para frente nisso. Ele já fez no seu lugar. Se não, é uma pregação legalista. Pregação legalista é aquela que você coloca a lei e as obras e fala assim, você tem que fazer isso. A pregação do evangelho é o seguinte, sei que você não consegue, meu irmão, você tem que se esforçar ao máximo, mas Jesus consegue, fica tranquilo. Se Jesus estiver em você, Ele vai te ajudar a progredir nisso daí, vamos junto. Pronto. Mensagem do evangelho. Se não, é lei, não é graça. E grande parte das nossas pregações permeiam na lei. As nossas exortações ficam na lei. E a aplicação do evangelho nunca chega. O sermão termina com a pessoa falando o seguinte, olha, eu preciso sair daqui e eu preciso melhorar como pessoa, melhorar como crente. E ela vai achar o seguinte, eu preciso me esforçar para isso. Será que é isso que é o evangelho? O evangelho é justamente falando assim, ó, você não consegue não, né? Jesus já fez no seu lugar. Então você corre para Jesus para dizer, eu não consegui. Só que em resposta ao amor de Jesus, eu vou tentar. Essa semana eu vou tentar orar todos os dias. Chegou na sexta-feira e falou o seguinte, na quinta eu falhei, hein? Ainda bem que Jesus conseguiu orar todos os dias no meu lugar. Eu me escondi, mas esse amor dele, na semana que vem eu vou tentar de novo, mas ainda bem que ele já fez isso, né? E agora com Jesus em mim, Jesus, me ajuda a tentar na semana que vem, me dá um empurrãozinho para eu conseguir chegar lá, porque sozinho eu não consigo. Isso é a pregação do evangelho. O resto é legalismo. Tem que ter cuidado. Então, eu quero que a gente termine aqui essa primeira parte, para a gente tomar um café e voltar para o nosso exercício. Eu ainda poderia abordar outras coisas sobre a extração do texto, mas eu queria que a gente olhasse a anatomia de um discurso da nossa pregação. Eu vou fazer o seguinte, ô Júlio, eu vou te mandar o arquivo em Word. O que foi? Só um minutinho, já vou deixar rapidinho. Eu vou te mandar o arquivo em Word que está aberto aqui, e você vai projetar para mim, aqui na página, deixa eu ver, 42. Deixa eu só mandar para ele ali, e eu já... Que aí a gente vai seguir o meu sermão. Cadê a equipe? Não dá para dar tempo não. Recebeu aí, Júlio? Beleza. Pode falar, meu irmão. Pastor, sobre essa parte da predestinação, às vezes dá um colapso na cabeça. Porque nós, assembleianos, nós temos uma forma de pensar e vocês da presbiteriana têm outra forma de pensar. Sim. Aí quando você vai olhar o Hernando Dias Lopes explicando, abre muito a sua mente muitas coisas. Sobre essa predestinação, entendeu? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso aí já é outra coisa, já não é predestinação, né? Quando ele fala salvo uma vez, salvo para sempre... Aí já é outra doutrina, aí é segurança dos santos. Tipo, você já foi salvo, então tipo assim, não tem como você perder a sua salvação. Se está salvo, não perde mais. Aí quando nós pegamos a Atos dos Apóstolos, nós vemos quando Paulo e Silas estão presos. E aquele carcereiro, quando ele vai tirar a sua própria vida, ele pergunta o que é necessário para ser salvo. E Paulo responde ele, crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Aí nós pensamos muitas vezes, e se esse carcereiro não estivesse predestinado, não é só crer no Senhor Jesus e será salvo? Então, tipo assim, muitas vezes dá um colapso nessa situação. Porque dá para crer que é salvo uma vez, salvo para sempre, não vai perder a salvação. E muitas vezes nós se perde nessa situação. É Eduardo, né? Seu nome? Douglas. Douglas, tá. O que acontece? Se a gente for entrar nesse assunto agora, a gente sai do foco do assunto pregação. Entendeu? Por conta disso, eu não vou te responder agora. Porque você está fazendo uma pergunta que diz respeito a uma doutrina. E aí a gente precisaria de 1 hora de discussão da doutrina.
Aí a gente sai do assunto pregação, entendeu? Mas, tanto eu quanto os presbíteros, todo mundo está aberto para essa discussão, porque eu entendi o seu ponto. E a gente tem a resposta bíblica para isso, mas eu não tenho tempo agora para a gente explorar. Pode ser? Eu entendi a sua dúvida. É uma dúvida sincera e real, porque eu já vi muitas vezes ela, já tive essa dúvida. A gente só não tem tempo de explorar, porque eu não consigo falar em 5 minutos sobre isso. Mas a gente pode conversar mais. Podemos marcar aqui, inclusive. Eu estou super aberto para isso, com toda tranquilidade. Ok? Projetou ali? Vai lá na página 42. Vamos lá, eu chamei aqui de anatomia do discurso. Essa é uma pregação minha. Eu botei até 2 pregações aqui, mas só dá tempo da gente explorar uma, mas não tem problema. Eu quero que vocês entendam como que eu estruturo uma pregação, porque eu posso pregar isso aqui em 5, 10, 15, 20, 50, 2 horas, se eu quiser. Mas a estrutura é a mesma. Então, como que eu estruturo um texto que eu prego? Vamos lá. O sermão aqui é o Salmo de número 84. Vai passando, alguém pode ler para nós aí. Qualquer um. Um por vez para não tumultuar aqui o culto. O texto, né? Aqui, ó, Salmo 84. Tá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos lá. Então, primeira pergunta, inclusive. Eu sempre começo lendo o texto? Não. Tem 2 situações em que eu começo com a introdução sem o texto. Primeira, quando o texto é muito longo. Porque, às vezes, eu quero pregar um capítulo inteiro e esse capítulo tem 35 versículos. Então, eu vou lendo o capítulo à medida que eu vou fazendo a exposição. Nem sempre eu começo com o texto. Segundo, quando eu quero causar uma provocação. Que eu quero realmente, intencionalmente, eu quero falar para a pessoa falar assim, hã? E aí eu leio o texto e falo assim, ah, tá. Então, para criar isso aí, às vezes eu não começo. Mas na maioria das vezes, sim, eu começo com a introdução. Então, na minha introdução, primeira coisa, abaixa aqui, vai passando para baixo. Olha só, primeiro parágrafo, eu chamo de parágrafo de retenção. Você precisa ganhar a pessoa no primeiro minuto. Se você perder no primeiro minuto, no segundo minuto, acabou, dificilmente você toma a atenção do público de novo. Então, primeiro parágrafo de retenção. Qual é a arma de retenção? Curiosidade. Todo mundo é curioso. Todo mundo é curioso. Então, o primeiro parágrafo sempre desperta curiosidade. Eu coloquei aqui o seguinte, olha, eu já sou crente há tempo suficiente para identificar que existem vários tipos de pessoas que frequentam a igreja. Que tipo? O que ele está falando? É a primeira curiosidade. Você quer saber que tipo de pessoa é essa? Você quer olhar e falar o seguinte, e qual que eu sou? Não é? Qual que eu sou? Então, lancei a curiosidade de cara no primeiro parágrafo. Agora, você já está me olhando e fala assim, e qual tipo que eu sou? Quero ver se você vai falar mal de mim agora. Vamos ver. Passo para baixo. Um tipo é aquele que não quer pagar para ver, tem medo do inferno e aposta se isso existe ou não. Segundo tipo,
Cadê? Tem que ir procurando aqui. Conveniência, vai passando para baixo. E tem aquele no final que é o crente verdadeiro, vai passando para baixo aqui. Então eu coloquei 3 tipos que eu enxergo de crente. Percebo, isso é uma análise minha. Eu tive que perder meu tempo queimando fosfato para falar assim, não, realmente, olha só, existem 3 tipos de crente. Eu acho que quando eu olho para esse salmista, ele parece um tipo, mas tem gente que não pensa assim igual ele. Eu li isso em algum livro? Talvez, nem me lembro. Talvez seja conhecimento prévio, né? Não consigo lembrar. Mas eu usei isso para você olhar para mim e falar o seguinte, o que ele tem para falar agora? Segundo parágrafo, ambientação. Também a gente pode chamar de contextualização. Então, primeiro parágrafo, peguei sua atenção, agora eu começo a te trazer para dentro do texto. Onde que esse texto está escrito? Aqui no caso do Salmo, não existe um contexto canônico, não existe contexto da própria Bíblia, porque o Salmo anterior e o posterior não tem nada a ver com ele no meio, né? Diferente de uma narrativa, de uma carta. Mas você pode olhar o seguinte, esse Salmo aqui foi escrito por quem? Por que a pessoa escreveu? Foi Davi? O que ele estava passando na vida? Então, você traz aí uma ambientação. E traz também já o problema aqui, olha só. Que tipo de crente você acha que esse salmista é? Você começa a refletir sobre o texto. Qual o perfil que você se encaixa desses crentes que eu falei? A exploração do contexto, onde eu acho aqui o foco da condição caída. Não quero apontar o dedo e te falar... Vai para baixo, por favor. Mais para baixo. Até aparecer... Isso, aqui, ó. Eu coloquei aqui o seguinte, eu não quero apontar o dedo e te falar que você precisa mudar de postura. Claro que eu quero. Eu só não vou falar isso diretamente nesse sermão. Porque nesse sermão eu vou levar muito mais a uma reflexão. Mas o problema aqui, a condição caída, o problema do pecado, é que algumas pessoas estão alheias à igreja. Alheias à necessidade do culto. Alheias à necessidade da congregação. De por que eu preciso fazer parte da igreja. Então eu coloquei isso aqui. Agora eu começo a trabalhar explicação e aplicação. Passo para baixo. Primeiro tópico do texto eu chamei de a saudade. O salmista tem uma saudade. Os 2 primeiros versículos desse salmo mostram o coração desse salmista. Desejos e anseios. Olha lá, quão amáveis os teus tabernáculos, o meu coração e a minha carne exultam. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando eu vou na presença de Deus? Ele está com saudade. Eu comecei a explicar isso para quem está me ouvindo. Olha só, o salmista diz que o templo de Deus, local da habitação, é um local amável. No verso 2, o salmista mostra com saudade desse templo, fala que ele exulta pelo Deus vivo. Passo para baixo. O salmista poderia amar muitas coisas, poderia amar os templos, mas o que ele ama é Deus. Tudo isso eu estou falando sobre o salmo ainda. Eu estou te explicando o que está passando na mente do salmista. Só que aí, quando eu venho para baixo, eu aplico isso agora. A experiência humana do ajuntamento é única. Eu saí do salmo, agora eu estou falando com você. O experimento da unidade é único. É como um grande renovo, um alívio. Ali ordena o Senhor a vida. E lá embaixo eu provoco. Você não sente isso, não? É a hora que você vai parar, me olhar e falar o seguinte. Eu sinto, realmente eu sinto um renovo quando eu estou na igreja. Por que eu não estou vindo na igreja, hein? Por que eu deixei de ir na igreja, gente? Era tão bom. É a hora da provocação. Você não sente isso, não? Sua alma não é como a do salmista que deseja um encontro com Deus na hora que o povo de Deus juntar. Você não sente isso, não? Tem alguma coisa errada com você, hein? Porque quando eu converso com todos os crentes, eles sentem, por que você não está sentindo? Percebe a provocação que a pessoa tem que olhar para si mesma e ela tem que admitir que tem alguma coisa errada com ela. Por que eu não estou com essa saudade toda da igreja? Será que eu que estou frio? Será que eu que estou esquisito? Então, olha lá. No final aqui, eu coloquei um confronto direto com o pecado. Se você não sente essa saudade de Deus, talvez é porque a sua experiência com Jesus é fraca. Aí eu ataquei direto para a pessoa. O problema está com você. E qual é esse problema? Eu tenho que deixar claro. A pessoa vai refletindo. Vejam bem, ela veio refletindo assim, por que eu não tenho saudade mesmo? Eu vou falar, porque sua experiência é fraca. Eu tenho que contar para ela o que está acontecendo. Às vezes a gente deixa no ar, né? Não, a pessoa vai descobrir o que é. Não é não. Sua experiência é fraca. Se você não tem saudade de Deus, sua experiência com Deus é fraca. A pessoa foi aqui, atacada. Posso falar até olhando no olho? Sua experiência é fraca? Não, vamos olhando para várias pessoas, né, pastor? Senão a pessoa vai achar que eu estou falando com ela. Mas calma que tem uma resposta do Evangelho para isso. O abrigo.
Volto para a explicação. Versículo 3. Pardal encontrou casa. E aí eu vou falar aqui do texto. Olha só, o texto está dizendo que os animais encontram esconderijos. Os altares aqui é uma linguagem poética. Eu estou explicando sobre o texto, né? O salmista tem saudade dos átrios do Senhor, do templo. Por quê? Porque o templo ali é a própria presença de Deus. Então, o que ele tem é saudade da experiência da presença de Deus. Já vou direto para a aplicação. Aí eu tenho um defeito. É pessoal. Quando o sermão vai passando, eu vou explicando menos e aplicando mais. Quem me conhece pregando sabe que eu vou passando o texto e não, eu quero é falar. Isso é comum, mas é porque eu me perco aqui. Eu preciso melhorar, eu preciso explicar um pouquinho mais. Mas eu vou deixando as explicações mais curtas e as aplicações mais longas. Olha lá, eu faço uma reflexão sobre isso. A meu ver, só pode ter uma experiência de encontrar abrigo quem se sente perdido. Tá? Porque você não está se sentindo perdido, não é isso que está acontecendo? Jesus disse isso, olha, os sãos não precisam de médico, quem precisa são os doentes. Qual que é a resposta do Evangelho? Esse texto de Jesus surge de uma pergunta de um grupo religioso, dos fariseus, questionando por que Jesus andava com prostituta. E a resposta de Jesus foi essa, porque quem não está doente não precisa de médico. Você está doente? Você precisa de Jesus. Essa é a resposta do Evangelho. Você tem que se ver doente agora. Se você não está com saudade do templo, da casa, do culto, você está doente. Você precisa de Jesus. Porque Jesus falou que iria curar essa doença. Os pecadores que andavam com Jesus se viam como pecadores necessitados do perdão de Deus. É isso que você tem que buscar, meu irmão. Esse mesmo raciocínio eu aplico à experiência do salmista. Mais para frente eu falo o seguinte, minha opinião sobre esse salmo. Para encontrar os altares de Deus, um lugar de refúgio, primeiro o salmista teve que sentir na sua alma a necessidade de um refúgio. Resposta do Evangelho. Quando eu vejo os entusiasmados do reino de Deus, minha percepção sempre é de ver refugiados, gente que se via perdido e se encontrou. Pode falar. Nessa aplicação do Evangelho, eu vi que você colocou versículo em todos. Necessariamente eu tenho que citar um versículo e mostrar onde ele está? Ou eu posso fazer uma citação geral de uma doutrina, por exemplo? Gabriel, eu faço isso de acordo com o meu tempo. Se eu percebo que eu ainda tenho tempo, eu até mando abrir no slide. Normalmente eu peço aqui uns 2, 3 textos, mas eu tenho 10 escritos aqui. Então na hora eu vou cortando o que eu acho que tem que cortar. Aí é do feeling do pregador, né? Não tem uma regra. Desde que a mensagem seja comunicada. Normalmente eu boto muitos textos que eu vou lembrando à medida que eu vou fazendo. Chega na hora de pregar, não, esse texto eu não vou nem falar, passo direto, por causa do tempo, né? Senão não dá. Então, olha lá, respondeu-lhe Simão Pedro, para quem iremos? A Bíblia fala sobre essa saudade. Esse aqui que é o sentimento normal. Para onde que eu vou? Para onde nós iremos? Você não está sentindo isso? Então o pecado te afetou, Jesus pode te curar. Se você tiver um encontro real com Jesus, você vai sentir saudade da presença de Deus. Vamos buscar esse encontro? Vamos encontrar e experimentar esse Jesus? Percebe como é que eu estou chamando para a resposta do Evangelho? Isso tem que ser uma pregação. Terceiro ponto, a felicidade. De novo, explicação do texto. Ainda peguei agora um bloco enorme, vai do 4 ao 12, porque eu acho que ele fala tudo sobre isso. Ele vai descrever a experiência de quem teve, vai descrever a felicidade de quem teve uma experiência com Deus. Quem experimentou uma vida com Deus é feliz. Bem-aventurado, bem-aventurado, bênção sobre a minha vida. A experiência do salmista é essa. A experiência dos crentes é essa. Aí a minha pergunta é, você não quer essa experiência para você? Está todo mundo dizendo que é feliz com Deus. Quem sabe você não precisa dar um passo de fé, abrir esse coraçãozinho duro, para que Jesus também possa te mostrar que você pode ser feliz com Ele. Dessa forma. Porque o salmista está dizendo isso. Não significa que não vai ter luta. Significa isso? Não. Mas significa que você vai ter um alívio em Jesus. Você pode ser assembleia, pode ser batista, pode ser saudatério, pode ser presbiteriano. Essa mensagem é para todo mundo. A mensagem do Evangelho é para todo mundo, de todas as igrejas. Se você rejeita essa mensagem que eu falei, aí você não é crente, porque está rejeitando o Evangelho. Não interessa a denominação, né, gente? Todo mundo tem que pregar o Evangelho. Olha aqui. No meio eu lembrei aqui de um louvor, basta que me toque, Senhor. Voltei para o confronto, passa mais para baixo. Olha lá. Olha só como é que eu começo a pensar nas minhas personas agora. Talvez você esteja escondido na sua própria religiosidade. Concorda que eu criei uma persona, alguém que vem para a igreja, religioso,
mas não sente a presença de Deus. E aí eu estou falando para ela, talvez essa religiosidade está te escondendo. Por quê? Porque você acha que é crente por fazer todas as coisas, mas a sua experiência com Deus é fraca, que é o que eu estou defendendo como tese. A resposta que eu quero é que você diga o seguinte: eu quero ter uma experiência mais profunda com Deus. Essa é a resposta que o meu sermão está pedindo o tempo todo. E agora a minha persona, eu falo o seguinte: olha, talvez você esteja religioso. Aí quem foi que me perguntou sobre as personas? Foi você, né, Daniel? Se serve para todos os textos? Ou foi o Pablo? Foi você? Ah, o Rafael. Então, percebe como que esse texto me puxou para uma persona de religiosidade? Então eu pensei, não, aqui eu acho que cabe melhor essa persona. Respondi com o evangelho de novo, vai passando para baixo. E concluí. Na conclusão eu amarro tudo para que você queira o quê? Eu quero uma experiência com esse Jesus que ele está pregando. Porque eu quero sentir essa felicidade, eu quero sentir essa atração que ele está sentindo. Se eu não estou sentindo isso, o doente sou eu. Consegue perceber que eu não feri o texto? Eu coloquei Jesus no texto sem precisar inventar moda. Eu não falei que o templo é Jesus, embora o templo seja uma figura de Jesus. Eu nem precisei trazer isso aqui. Mas Jesus está presente o tempo todo, a mensagem do evangelho o tempo todo, porque eu trabalhei pecado e graça, pecado e graça, pecado e graça. Explico o texto, aplico. Explico o texto e aplico. Alguma dúvida em relação a isso?